Olá, uma boa noite para você. Seja muito bem-vinda a mais uma live dobradinha hoje, novamente, né? E eu estou aqui para conversar com você sobre AVC. Hoje, no meio da tarde, nós conversamos sobre demência vascular. E aí eu expliquei para vocês que a demência vascular ela acontece em decorrência, né, como resultado do AVC, de múltiplos infartos, de múltiplos derrames. E aí eu fiquei de voltar aqui para trazer 10 sinais, para ensinar para você 10 sinais do AVC, tá bom? Então hoje eu vou fazer uma live bem rápida, apenas para trazer essa questão, essa pendência que ficou da live anterior, que também foi uma live um pouco mais rápida. Então eu vou voltar rapidamente aqui no assunto para dizer para você o seguinte, como eu expliquei na live da tarde, né? O acidente vascular cerebral, assim como a demência que é decorrente dele, são preveníveis desde que você cuide da questão do seu estilo de vida, cuide da sua alimentação, evite sedentarismo, né? Evite obesidade, tabagismo, alcoolismo, busque se alimentar bem, ou seja, fazer exercícios físicos, manejar o seu estresse, dormir bem. Se você tem apneia do sono, também é muito importante que você procure o profissional médico e cuide essa questão da apneia do sono, porque também é algo que traz um risco para você em relação ao AVC. Então é importante que você mude todo o seu estilo de vida para que você consiga prevenir o AVC e possa prevenir também a questão da demência vascular, tá? Só que o que acontece, gente? Hoje, o AVC ele é a segunda maior causa de morte no mundo. Isso, obviamente, está diretamente relacionado, como eu falei, à questão do nosso estilo de vida. E aí, o que acontece? Quem tem um AVC, muitas vezes fica com sequelas motoras, ou fica com sequelas visuais, ou fica com sequelas físicas. E aí se torna, né, se for um jovem dependente da ajuda de outro, se for um idoso dependente, né, Maria? Boa noite, seja bem-vinda. Então, é muito importante que a gente evite o AVC para que a gente não fique aí dependendo de outras pessoas, né? A gente sabe o quanto que isso é difícil e diminuir os nossos níveis de saúde, óbvio que não é interesse de ninguém. Então, hoje à tarde a gente conversou um pouquinho mais sobre essa questão da prevenção e agora eu queria falar um pouquinho sobre o AVC, porque a gente focou mais na questão da demência, né? Da demência vascular. Então, o que eu quero falar com você nesse momento? O que é o AVC? O AVC é uma obstrução do fluxo sanguíneo ou o rompimento de vasos, tá? E o que acontece? Quando há essa obstrução ou há esse rompimento de vasos, há um impedimento na chegada do sangue, né, e do oxigênio no cérebro. E aí, por conta disso, o idoso pode ter todas essas perdas que eu falei, dependendo da extensão, dependendo da localização, perda das funções cognitivas, perdas físicas, né, perdas visuais, tudo dependendo, como eu falei, da extensão aí, da localização desse AVC. E a gente tem dois tipos de AVC, tá? A gente tem o AVC isquêmico, que se caracteriza pelo entupimento dos vasos sanguíneos. Nesse caso, a falta de sangue no cérebro dessa pessoa, esse é o caso mais comum, como eu falei, 85% dos casos de AVC são do AVC isquêmico, que traz menos complicações em geral, tá? E a gente tem um segundo tipo de AVC, que é o AVC hemorrágico. Quando a gente fala de AVC hemorrágico, a gente está falando de um rompimento de algum vaso sanguíneo. E aí o que acontece? Há um sangramento dentro da nossa cabeça. Esse é o tipo mais grave, representa 15% dos casos, portanto é menos comum, tá? Mas o que a gente precisa entender? Que o AVC ele é uma emergência médica. E hoje eu estou aqui nesse momento, né, Lucinha? Seja bem-vinda, boa noite. Laudiceia também, boa noite. Eu estou aqui nesse momento para falar para vocês quais são os sinais de AVC, porque o que vem acontecendo especialmente nesse momento. Como eu falei, o AVC já é a segunda causa de morte no mundo, tá? Mas nesse momento agora de pandemia, não se sabe ainda porquê, né? Os estudos científicos ainda estão evoluindo. Muitas pessoas que foram testadas positivo para a Covid apresentaram também AVC. E aí os estudos estão tentando correlacionar, entender qual que é essa relação entre o AVC e Covid. O fato é,
Se antes a gente já tinha muitos casos de AVC, agora nós estamos tendo muito mais, inclusive entre pessoas jovens, tá? Porque o AVC é uma característica, em geral, acontece mais com pessoas idosas, mas nesse momento da pandemia tem acontecido com muitos jovens também. E jovens que testaram também positivo para Covid, tá? Por outro lado, independente dessa pessoa ter Covid ou não, nós sabemos que o estresse é um dos fatores de risco para a questão do AVC. E a gente tem visto crescer o número de idosos, né, de pessoas com AVC nos hospitais. Eu, por exemplo, trabalho no hospital. Na semana passada nós tivemos 2 casos de idosos que entraram no hospital com AVC. Então, a gente não sabe se é estresse, né? Em alguns casos pode ser, em alguns outros casos a gente sabe que tem pessoas testando positivo para Covid e apresentando um AVC. O fato é, a gente precisa entender quais são os sinais, porque o AVC é uma emergência médica. Então, quanto mais rápido você observar essas alterações no idoso, mais fácil vai ser esse idoso ser socorrido e aí ficar com menos complicações, tá? Então, o que a maioria das pessoas perguntam é de que forma que eu vou conseguir identificar, né, Benta? Boa noite, Benta. Seja bem-vinda. A Laudiceia colocou aqui que tem apneia do sono, tem que tratar. A Laudiceia tem que procurar o médico do sono, tratar, ver quais são as possibilidades que existem para você, porque a apneia é um fator de risco não só para a questão do AVC, mas também para demência do tipo Alzheimer. Então tem que cuidar direitinho, tá bom, Laudiceia? Porque a apneia do sono não é normal, tem que ser tratada, tá? E aí eu vou trazer para vocês 10 sinais do AVC. O primeiro sinal, que é o mais conhecido, é a dormência ou a paralisia de um lado do corpo. O que você vai observar? Se você for pedir para o idoso, por exemplo, levantar os braços, você vai observar que ele vai ter dificuldade, que ele vai ter um dos braços, ele vai conseguir erguer com mais facilidade e o outro braço não, tá? Porque geralmente ele vai ter a paralisia de um lado. Então, se você percebeu, né, alguma dificuldade ali no idoso, para mexer os braços, para se movimentar, peça para ele levantar os 2 braços. Observou que um dos braços ele não está levantando, pode ser que ele esteja sofrendo aí com um AVC, tá? Muitos também apresentam a questão da paralisia facial. E como que você pode observar? Às vezes, acontece muito, por exemplo, o familiar olha para o rosto desse idoso e vê que ele está meio sem expressão, né? Está meio apático. Na verdade, ele está com o lado do corpo paralisado. E às vezes ele não está conseguindo exprimir aquela emoção ali. Então, o que você pode pedir? Para o idoso sorrir. Quando ele sorri, você vai observar que a boca dele está torta, tá? Então, um dos testes que a gente pode fazer em casa também é esse. Observou ali alguma coisa diferente, né, no rosto do idoso, peça para ele sorrir, porque o sorriso dele vai ficar meio caído, sabe? Porque um lado vai estar paralisado. Outro sinal também é a questão dos problemas na fala, tá, gente? Você vai observar, você vai pedir para o idoso repetir uma frase e você vai observar que a fala dele vai estar arrastada, como se ele estivesse embriagado, como se ele estivesse bêbado, sabe? Ele vai ter dificuldade para articular as palavras, né? Muitas vezes não vai conseguir formar uma frase e vai falar assim, arrastando, sabe? Uma fala mesmo parecida com quem está embriagado. Um outro sinal é a questão do desequilíbrio ou tontura. Então, esse idoso nunca ficou tonto, nunca teve nenhum desequilíbrio, sem nenhuma justificativa, sem nenhum problema neurológico, prévio, anterior, ele reclama de tontura e desequilíbrio naquele momento, tá? Às vezes ele só apresenta esse sinal e pode ser um AVC, tá? Boa noite, Vicky, boa noite, Lúcia, boa noite, Solange, boa noite, Anabela também. Sejam todas bem-vindas, tá? Então, a gente falou dormência, paralisia de um lado de corpo, paralisia facial, desequilíbrio ou tontura. Às vezes o idoso cai, tá? Uma queda repentina pode ter acontecido por conta de um AVC. Então, você precisa estar bem alerta nessa questão. Problemas de marcha também, tá? Você vai perceber que o idoso ele vai apresentar dificuldade para andar. Geralmente vai andar puxando uma perna. Sabe aquela coisa de, parece que está arrastando um lado do corpo, e isso acontece de repente? Também é um sinal de AVC.
Um outro sinal é a questão da diminuição da sensibilidade ou a perda de força. Então, ele pode perder a sensibilidade de algum local, né, do corpo, ou ele pode perder a força. Geralmente, perde a força de um braço, perde a força de uma perna, ou perde a força de um braço e uma perna de um lado do corpo, tá? Então, você vai ver que ele não vai ter força suficiente, por exemplo, às vezes, para segurar um copo, para segurar um talher. Você pode fazer esse teste com o idoso também. Outro sinal muito comum é a questão da dor de cabeça. Muitas pessoas, quando têm AVC, às vezes só apresentam a dor de cabeça e também associada a ela a hipertensão, tá? A pressão muito alta, que inclusive está relacionada também com a questão do AVC hemorrágico. Então, se esse idoso apresenta uma dor de cabeça e ele vira para você e fala assim, olha, eu estou sentindo uma dor de cabeça e é uma dor de cabeça diferente de todas as outras dores de cabeça que eu senti. Procure orientação, ligue para o SAMU também, que é mais um sinal. O outro sinal muito característico é a confusão mental, tá? O idoso, ele se perde, você percebe que ele está desorientado no tempo. Ele não sabe onde ele está, ele não sabe o que ele está fazendo, você percebe que ele está perdido, ele fala coisas desconexas, de uma hora para outra ele estava bem, aqui de repente de uma hora para outra ele começa a falar coisas desconexas, tá? Começa a ficar desorientado aí no espaço, no tempo, não sabe onde ele está, não sabe na casa de quem ele está. Um outro sinal. Nono sinal, a questão da rigidez de nuca, tá? Você vai pedir para o idoso abaixar a cabeça e você vai perceber que ele não vai conseguir encostar o pescoço, tá? No peito. Você pode pedir para ele fazer esse teste também. Abaixar a cabeça e ver se ele consegue encostar aqui. Se ele não conseguir também, pode ser um sinal, pode ser a rigidez de nuca, também sinal do AVC. Por último, tem a questão dos problemas de visão, tá? Muitos idosos também, quando tem AVC, eles apresentam a visão turva, ou eles veem as coisas, tem uma imagem duplicada, tá? Veem as coisas duas vezes. E aí, às vezes, poxa, eu tô vendo tudo meio estranho, tá meio turvo, né? Tô vendo assim, meio que como se tivesse uma nuvem aqui na frente das coisas. Tenha cuidado também, tá? Então, o que é importante vocês observarem? Todos esses 10 sinais que eu citei para vocês aqui agora, eles acontecem de forma abrupta, como eu falei na live da tarde, tá? Quem não assistiu, depois assiste a live da tarde. Ou seja, o idoso está bem, de repente, ele apresenta esses sinais. Ele não precisa apresentar esses 10 sinais. Às vezes ele apresenta um desses sinais ou mais. Ou seja, ele pode apresentar só a confusão mental, como ele pode apresentar a confusão mental e a rigidez de nuca. Ele pode apresentar o problema de visão com a questão da dor de cabeça. Pode apresentar só o desequilíbrio. Pode apresentar só o problema de marcha. Então, assim, ele não precisa apresentar esses 10 sinais, tá? Mas qualquer um desses sinais que ele apresentar, você tem que procurar realmente orientação médica, ligar para o SAMU. O que a gente está observando que está acontecendo é o quê? Por conta da questão do medo, do Covid, que a gente sabe que não é indicado para o hospital, não preciso ficar repetindo isso aqui, mas o que acontece? As pessoas, né, os idosos estão sofrendo não só com AVC, mas com outras coisas, e os familiares, os próprios idosos ficam com medo, e aí não procuram o hospital. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? Como eu falei, na semana passada lá no hospital, foram 2 pessoas, né? Uma dessas pessoas que era uma idosa, ela tinha sofrido AVC mais cedo, ela sentiu só a dor de cabeça, e aí sentiu a dor de cabeça diferente, mas achou que não devia procurar o hospital, enfim. E aí ficou, né? Passou-se o dia, ela já estava sofrendo com AVC ali. Quando chegou a noite, que ela paralisou um lado do corpo, e ela não conseguiu expressar também que a filha foi observar, e aí a filha procurou o hospital, tá? Então, assim, a AVC é uma emergência médica. Apresentou qualquer desses sinais que eu falei, liga para o SAMU, se tiver um carro, procura o hospital. Sei que estamos em tempo de pandemia, mas apresentou um sinal diferente, gente. Tem que ir no hospital, que a gente não pode ir para o hospital, é para bobeira, né? Para coisinha boba, para, enfim, para, sabe, coisas que você pode tratar ambulatorialmente, agendando com seu médico. Agora, esses sinais que eu falei são sinais muito sérios, tá? E aí eu vou repetir para vocês rapidamente a questão dos fatores de risco, porque eu já falei na live anterior. Então, hipertensão arterial, diabetes, tabagismo, sedentarismo, problemas cardíacos, uso abusivo de álcool, obesidade, principalmente, até porque a obesidade traz todos esses problemas que a gente falou anteriormente,
são todas situações que a gente precisa manejar, precisa cuidar, tá? Para evitar aí um AVC, principalmente quem já teve um AVC, para não ter de novo, porque na live da tarde eu expliquei para vocês que esses AVCs repetidos é que trazem a questão da demência, tá? Deixa eu ver o que mais. Bom, já falei a questão da prevenção para vocês, falei na live anterior. Quem não assistiu a live anterior, então, da questão da demência, depois assista a live, tá? Para vocês entenderem como que se dá, quais são essas diferenças da questão da demência vascular para a demência na doença de Alzheimer, tá? Coloquei um link também, quem não está no canal do Telegram e no grupo do WhatsApp, eu coloquei nos dois um link de uma live que eu fiz há 2 anos atrás, também falando sobre essa questão de AVC e doença de Alzheimer. Eu acho que vai ajudar bastante vocês. E deixa eu ver o que mais. Eu acho que é só isso. A gente já falou bastante. Também quero dizer para vocês o seguinte, que na semana que vem eu pretendo, aí vou pedir a opinião de vocês, tá? Maria Helena, lindona aqui, Lucinha, Dani Melo, gratidão pela presença, boa noite. Raquel Barreto, Maria Helena, vou pedir a opinião de vocês. O que eu estou pensando em fazer semana que vem? Cada dia da semana fazer uma live à noite sobre um tipo de demência, tá? Porque existem várias demências, tem demências reversíveis, tem demências que não são reversíveis. Sobre a doença de Alzheimer, eu tenho muitos vídeos lá no canal do YouTube, eu acho que tem mais de 50 vídeos. Tem o treinamento SOS Alzheimer também, para quem é profissional, é cuidador. Inclusive, na próxima semana, nós vamos abrir inscrições para o treinamento SOS Alzheimer 2.0. E mais as outras lives, realmente, as outras demências eu não tenho falado muito, tá? Então, mas a gente tem demência frontotemporal, a gente tem demência em decorrência da doença de Parkinson, né? A gente tem vários tipos de demência. Tem demências que são reversíveis, por exemplo, quando as pessoas estão com insuficiência de B12, hipotireoidismo. Então, tem várias coisas para a gente conversar acerca da demência. Se vocês considerarem que é importante, de repente, na semana que vem eu posso fazer isso, cada dia da semana, falar sobre uma demência e as características dessas demências, tá bom? Aí depois eu peço a vocês que deixem os comentários aqui no Instagram e deixem no Face, e quem for assistir no YouTube também. Boa noite, Tânia, seja bem-vinda. Maria Helena falou que tá dor no estômago, né? Dor no estômago, vômitos. Tem que investigar também e saber, ver o que é, né, Maria Helena? Assim, o interessante nesse momento, gente, se vocês tiverem a possibilidade de telemedicina, ou seja, de ter contato com algum médico que atendam a vocês sem que vocês tenham que ir ao hospital, né? Ou às vezes, por exemplo, a estratégia de saúde da família em alguns municípios está funcionando. Então, se você está com algum problema, você pode procurar a estratégia. O que não é interessante é a gente ir para o hospital, tá? Porque o hospital realmente é o foco de Covid. Mas, se você apresenta esses sinais que eu falei, tem que ir para o hospital. Não tem como ficar enrolando. Porque o AVC, como eu falei, é a segunda causa de morte. Se esse idoso, se essa pessoa não for socorrida a tempo, ela pode, inclusive, morrer, tá? Então, tem que ser socorrido o mais rápido possível. Maria Helena está me perguntando sobre o curso de gerontologia. Até semana que vem ainda vai estar aberto. O que eu vou fazer semana que vem? Gente, a Lu colocou aqui que gostou da ideia também, né, Lu? De falar sobre essa questão das demências. Então, eu vou fazer o seguinte. Para Lu, tem um vídeo lá no canal do YouTube. Você coloca lá Juliana Benevides, demência vascular, demência de Alzheimer. Aí eu ensino qual é essa diferença, tá? E na live de hoje à tarde também eu falei sobre isso. Mas as outras demências, que são várias, eu vou falar na semana que vem. E aí o que eu vou fazer? Eu vou agendar um horário também na semana que vem para falar sobre o curso de gerontologia. Até a semana que vem as inscrições ainda vão estar abertas. Até sexta-feira, o curso começa a primeira semana de junho, tá? Então quem tem interesse tem que se inscrever logo. Eu vou fazer uma live específica só para falar sobre o curso de gerontologia, porque como eu venho trazendo conteúdo, né, eu acabo deixando a questão de falar sobre o curso para depois, eu nunca falo. Mas eu vou agendar provavelmente para segunda-feira, para vocês entenderem, tirarem todas as dúvidas, ver se o curso é para vocês, tá bom? A gente conversa na segunda. E deixa eu ver mais, Maria Helena, que já conhece, né, Maria Helena, o curso, inclusive várias meninas aqui já estão inscritas, Maria Teodora, deixa eu ver quem mais aqui está inscrita no curso. Tem uma galera que tá, Liliana, Anabela, tem umas meninas daqui que estão inscritas no grupo, no curso, não lembro exatamente, tá? Mas segunda a gente fala sobre ele.
Quem já conhece a proposta do curso, quem quiser tirar dúvida individualmente, só mandar a mensagem, a gente manda o plano de curso, manda tudo para vocês. Lourdes Silva, ótima live, né? Bom saber dos sinais. Pois é, são 10 sinais. A gente precisa estar atento a todos. Raquel Barreto, lindona, boa noite. Bom, gente, então é isso, tá? Quem não assistiu a live anterior, assista a live anterior. Deixe os comentários de vocês, deixe os comentários sobre essa live também. Semana que vem, quem não se inscreveu no meu canal do YouTube, tem gente aqui que ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube. Se inscreva, porque eu vou começar a fazer lives lá. Porque o YouTube ele é muito melhor para fazer live, por incrível que pareça, do que o Instagram e o Facebook, tá? O Instagram, nesse momento, então, de pandemia, tá uma dificuldade imensa, às vezes, para poder fazer, né? Muita gente fazendo live, o canal do YouTube ele é mais estruturado, porque ele é específico para isso mesmo, né? Para vídeos. Então eu vou começar a fazer lives lá. É importante que vocês se inscrevam, compartilhem o canal com outras pessoas também, para a gente ajudar mais idosos. Lute colocou aqui, faz poucos dias que sofreu um rapaz de AVC. Gente, queria falar uma coisa muito séria para vocês, novamente, tá? Antigamente, as pessoas achavam até que AVC era problema só de idoso, né? Por quê? Claro, a tendência a gente tem um estilo de vida, quanto mais anos a gente tem um estilo de vida ruim, maiores as possibilidades de a gente ter um problema. Então, o AVC acontecia mais com pessoas idosas. Mas o que está acontecendo? Os jovens, hoje em dia, os jovens bebem o tempo inteiro, os jovens têm uma alimentação péssima. Digo isso pelos colegas, né, que eu tenho, não amigos, né, até porque eu não tenho muitos amigos da minha idade, eu sou uma pessoa de poucas amizades mesmo, né, as minhas amizades são pessoas mais velhas. Mas, assim, os colegas da minha idade, a maioria estão obesos, tá? Vocês vão ver as meninas da minha idade desse tamanho, com alimentação horrível, não fazem exercício, só bebem, fumam, dormem mal porque ficam a noite inteira no telefone, estresse porque acumulam trabalho demais, coisas demais, e não dá. Aí vem o AVC nos jovens, né? Quando você vai olhar o perfil do jovem, ou é um perfil de um jovem sedentário, obeso, que já tem diabetes, hipertensão, alguma coisa assim, ou às vezes não tem diagnosticado, mas já estava, né? Se a gente fosse colher os exames daquela pessoa e ver, analisar todos os parâmetros, ela já estava doente e ela não sabia, tá? E jovens estressados. Os jovens hoje, eles vivem hiper estressados, né? Por quê? Por conta dessa demanda. Tem que trabalhar, tem que não sei o quê, tem muita coisa, e ao mesmo tempo que há muita coisa para fazer, não dorme, não sabe? E aí esse estresse acaba levando a essa questão do AVC, associada àquilo que eu falei no início da live. Tem muitos casos agora, muitos estudos que estão começando a surgir, a gente não sabe a relação exata, mas jovens, pessoas com menos de 50 anos sofrendo com AVC e que também tinham um diagnóstico possível, um diagnóstico confirmado de Covid. Será que Covid está levando a AVC? Essa discussão que a ciência tem feito agora. Agora, o fato é, como eu falei na live de hoje à tarde, se sua alimentação está ruim, se você está obeso, se você não faz exercício, se você só fica sentado no sofá vendo série, vendo novela, não exercita sua cognição, né? Enfim, não se alimenta bem, você está aí não só, né, suscetível a ter AVC, como a ter complicação com Covid, a ter, enfim, um mundo de problemas cardiovasculares, como eu já falei, e aí o problema cardiovascular leva também a questão do AVC, né, por conta da falta de oxigenação aí no cérebro, prejudica a questão do fluxo sanguíneo. Então, gente, a gente tem que cuidar da saúde, tá? Fato nesse momento de pandemia, quanto mais, em todos os momentos, mas nesse momento de pandemia, fico alerta, né? Eu faço lives aqui com vocês já há 2 anos, sempre repeti a mesma coisa, quem me acompanha sabe disso. Gente, alimentação de baixo carboidrato. Gente, vamos emagrecer. Gente, não é normal o idoso obeso. Não é saudável o idoso estar obeso. Quantas vezes eu falei isso aqui, né? Quando surgiu a pandemia, a primeira coisa que eu falei aqui, a Maria Teodora até me lembrou hoje. Gente, olha, tá obeso? Vamos emagrecer, vamos mudar a alimentação, né? Se a gente estiver de cara com Covid, a gente estiver com uma alimentação ruim, a gente estiver com uma nutrição ruim, a gente vai ter problema. O que os estudos científicos começaram a falar agora? Quem está acompanhando aí? Obesidade aumenta, depois da idade, a obesidade é o maior fator de risco para complicação com Covid, complicações e morte. Então, isso para mim não é novidade, que eu falo isso aqui há 2 anos, né? Mas as pessoas não escutam, as pessoas acham que é normal. Não, essa barriguinha aqui é barriguinha da idade, não é. É barriguinha da alimentação ruim, do sedentarismo, do estresse, que também engorda, né? Então, vamos meditar, vamos respirar,
vamos cuidar da alimentação, vamos fazer uma boa leitura, vamos nos cuidar. A gente não pode usar esse momento da pandemia para a gente se descuidar, porque o que vai acontecer? A vacina só vai vir daqui a muitos meses. Uma hora vocês vão ter que sair de casa, não é verdade? Ninguém vai poder ficar isolado a vida inteira. Uma hora vão abrir as porteiras, né? E aí, quando isso acontecer, nós vamos estar de cara com Covid. Como que vai estar nosso organismo? A pergunta que eu faço para você. Você está se cuidando ou você está relaxando porque está isolado? Então, está na hora da gente cuidar da nossa saúde, tá bom? E aí, lembrando mais uma vez, todos os fatores de risco para AVC são fatores de risco para Alzheimer, são fatores de risco para demência vascular, são fatores de risco para complicação com Covid. Então, tudo que eu falei aqui que não é para fazer, vamos não fazer. E cuidar da nossa alimentação, cuidar dos exercícios físicos, cuidar da nossa saúde, tá bom? Então é isso. Quero dar uma boa noite para vocês e fica aí o recado. Então, semana que vem eu entro aqui novamente, vou entrar diariamente para a gente conversar sobre as demências, que eu acho que é um assunto de grande interesse de todos vocês, tá bom? Forte abraço, não se esqueçam de se inscrever no meu canal do YouTube, tá bom? Josélia, Lucinha, quem vai me assistir aqui no Instagram que não está no meu canal do YouTube, entre lá, se inscreva. Você que está aqui assistindo no Facebook, se inscreva, ative o sininho. Quem vai assistir no YouTube depois, tem gente que assiste, mas não se inscreve. Se inscreva que vocês me ajudam a chegar em mais pessoas, né? Quando vocês curtem, compartilham, se inscrevem, comentam, o YouTube entende que esse conteúdo é bom e ele vai indicando para outras pessoas que procuram esses temas por lá, tá bom? Tânia, beijão, Lucinha, todos aqui do Instagram, gratidão. Bom descanso, tá bom, Lúcia? A gente se encontra aqui segunda-feira. Tchau, tchau. E vocês aqui, gente, deixa eu compartilhar aqui o Instagram. Pronto, vocês aqui no Facebook também. Opa, o Instagram, gente, a gente tem que ser rápida para salvar aqui, né? Opa, porque senão a gente perde o vídeo, sabe? Quando termina a live. E aí a galera lá não consegue assistir. Mas é isso. Uma boa noite para vocês. Gratidão, tá bom? Sol, Maria Helena, se inscreve lá no curso logo que tá na hora de você ser minha aluna também, né, Sol? Sol, que é minha aluna, Laudiceia, né? Tem uma galera aqui que já são minhas alunas já, graças a Deus. E eu fico muito feliz, tá bom? Forte abraço para vocês. Até segunda, se Deus quiser. Se for possível, amanhã no plantão ainda faço mais uma live. Vamos ver. Tá bom? Beijão para vocês. Tchau, tchau.